Assistiu? Para mim agora apareceu. Boa, estamos ao vivo. Fala aí, Devis, como é que vocês estão, pessoal? Mais um podcast, eu não vou nem chamar de podcast, deixa essa palavra para o passado, porque os podcasts não deram certo, eu parei. Vamos para um bate-papo, o primeiro bate-papo com uma mega convidada especial, que faz muito tempo que eu queria que ela aparecesse aqui no canal e pudesse trazer toda a experiência dela. Vocês não fazem ideia do tanto de conhecimento que ela tem. Já tô jogando essa responsa para ela já. E Ana, se apresenta aí, bora falar um pouquinho com o pessoal. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Ana, né? Venho trabalhando com desenvolvimento ali há 4 anos. Eu iniciei minha jornada em 2019, me encontrei como na área de blockchain em 2021 e desde então venho trabalhando com isso, né? Acho que depois a gente pode entrar mais em detalhes na carreira, mas só uma introdução mesmo é isso. Eu estou trabalhando hoje para uma empresa, para um projeto, na verdade, que é open source, né? Porque está na blockchain, mas é um projeto gringo no Reino Unido e hoje eu trabalho remotamente para eles. Que bacana. Ana, qual que é a sua idade e quanto tempo faz que você trabalha na área? Tenho 22 e eu entrei na área em 2019. Então, vai fazer 5 anos aí, mas eu digo 4 porque não fechou 5 ainda. Mas eu comecei logo quando eu ingressei na faculdade de Ciência da Computação. Logo que eu comecei o curso, eu não tinha experiência nenhuma anterior ao curso. Eu iniciei assim, zero de conhecimento, claro. Eu gostava muito de computador, sempre gostei muito, sabia formatar e tal, coisas desse tipo, mas nada de programação. E aí, em 2019, eu comecei a faculdade e, ao mesmo tempo, eu consegui uma oportunidade que um projeto na minha cidade estava fazendo, uma empresa, na verdade, né, estava proporcionando um treinamento para estagiários, então eles iriam escolher ali, montar uma turma, e aí a gente teve 3 meses de aula mesmo, sendo pagos, inclusive, para isso, né, mas foram 3 meses ali só Tipo de uma aula. bolsa? Isso. E era dentro da empresa, a gente tinha uma sala dentro da empresa que a gente estudava mesmo com os funcionários, né, os desenvolvedores que trabalhavam na empresa, e ali que eu tive meu primeiro contato assim com desenvolvimento web. Ali eu aprendi o básico, né, web, e comecei a ter contato também com Angular e na parte de back-end com Java, foi a minha primeira experiência com back-end foi com Java usando Spring, que era a stack da empresa, né? Então eles ensinavam a stack de lá para depois qualificar esses jovens desenvolvedores, que era o nome do programa, para entrar na empresa, né, como estagiário. E aí foi então como eu consegui meu primeiro estágio, né? E eu fiquei lá, eu saí de lá Caramba. sendo pleno, e saí de lá sendo pleno depois de 1 ano e pouquinho. E depois eu fui para Rocket City. Na Rocket Que City, legal. eu consegui a oportunidade na Rocket City, porque foi bem no ano ali. Eu estava no início de carreira, tinha acabado de conseguir ser efetivada, né? Estava toda animada com a carreira. E aí eu comecei a participar de hackathons. Era também uma época que estava muito o boom assim dos hackathons, né? A gente via Sim, eu lembro. muitos em todo lugar. E aí nesses hackathons eu consegui fazer uns contatos que me levaram a essa vaga na Rocket City. E aí lá eu comecei a me interessar mais por back-end. Até então eu estava trabalhando sempre como full stack. Legal. E aí na Rocket City eu comecei a me identificar mais com back-end. E aí, em 2021, eu já comecei a me interessar pela parte de blockchain. Primeiramente, foi como investimento, pensando em investir. Assim, eu comecei, na verdade, eu não investia nada em cripto. Aí eu comecei a ter interesse para investir em cripto. Um amigo me apresentou assim, eu já sabia o que era e tal, Bitcoin, mas muito arriscado, não quero. E aí eu Legal. resolvi experimentar e tal. Meu amigo me mostrou e tal como fazia. E aí no começo, assim, eu fui lá, comprei. Ele falou, compra Ethereum, não compra Bitcoin, que ele gostava, eu também hoje eu gosto muito mais do Ethereum. Mas aí eu fui lá, Legal. comprei, e aí assim, e aí eu faço o que agora? Eu perguntei pra ele, né? Ele assim, tu não pode deixar porque eu comprei, acho que foi na Binance, e ele assim, tu não pode deixar numa corretora, porque a custódia não é tua, tu tem que mandar por uma carteira na blockchain, né?
a MetaMask, por exemplo, a primeira carteira que eu tive Sim, sim. contato. Aí eu mandei para MetaMask e assim, tá, e agora, o que significa isso? Eu não entendi ainda, sabe? Aí que eu fui começar a estudar, né, blockchain e tal, qual era a tecnologia por trás das criptomoedas, porque as criptomoedas foi o primeiro caso de uso, né, da blockchain que vingou, né, que está aí hoje e funciona muito bem. E aí foi onde eu fui me interessando, né? Daí a gente vai se adentrando assim nos temas e cada vez mais eu fui mudando mais a minha carreira para esse lado. E Fantástico. tem se tu tiver alguma coisa para falar, pode me interromper, senão eu vou continuar falando. Não, tenho várias coisas, mas pode concluir. Tem várias coisas muito bacanas já que eu queria levantar aqui, mas conclui seu pensamento. Perfeito. E aí eu fui me interessando mais para a área de blockchain. E nisso eu ainda estava na Rocket City. E aí me apareceu uma oportunidade para trabalhar como back-end para uma corretora de criptomoeda, a Ripio, que comprou a Bitcoin Trade, que era a segunda maior do Brasil. Não sei se alguém já ouviu falar. Mas aí eu fui trabalhar para eles, para a Ripio, que eles na verdade são da Argentina, mas tinha uma operação grande, tem ainda, né, uma operação grande no Brasil. Eu trabalhava mais com o time brasileiro. E aí, só que assim, foi um emprego que para mim eu considero como transitório, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com blockchain, mas eu não queria trabalhar exatamente com cripto e com uma corretora centralizada, porque não é as coisas que faziam sentido para mim, porque eu acho que blockchain é muito mais sobre descentralização do que as corretoras Sim, que tomam a custódia, né, nas carteiras. Então foi um processo, eu vi como uma oportunidade para mim ter o primeiro contato com a área, apesar de que eu não trabalhava diretamente com blockchain, eu trabalhava com back-end, porque assim, o Bitcoin que tu compra numa corretora, ele não existe literalmente o Bitcoin na blockchain, né? Ele é só lá no banco de dados da corretora, um sinalzinho ali, um número indicando que tu tem aquele valor, mas tá totalmente na mão da corretora. E e aí eu não tinha, por esses motivos, eu não tinha muito contato no meu trabalho com a parte de blockchain. Era totalmente back-end com Node, Express. entendi. E Era só o lado aí comercial depois. ali, né, do blockchain, mas tipo, você não trabalhava de fato com blockchain, digamos assim. Porque na verdade as corretoras de criptomoedas que fazem a custódia das criptos, elas são como se fosse uma empresa mesmo que a gente tem normal, privada, eles têm um banco de dados, ali vai estar todos os saldos dos usuários e tal. Mas elas terem de fato as criptos que os usuários têm ali, não significa que elas têm, sabe? Tem processo de auditoria comprovando, muitas comprovam por auditoria que elas possuem esses bitcoins, mas isso é a palavra delas, e Certo. claro, né, os documentos, mas isso pode não ser verdade, entendeu? Pode ser que seja só um número ali no banco de dados, mas que esse bitcoin nem exista de verdade, entendeu? Perfeito. E é assim que funcionam as corretoras de cripto. Mas a gente tem muitas corretoras que são muito consolidadas e, e que operam há muitos anos, né? E nunca, até então, não tiveram nenhum problema. Mas eu já me interessava mais para a parte de tu custodiar tuas criptomoedas, né? De tu não deixar na mão de outros. E aí eu fui me adentrando nos conceitos de blockchain, né? Nos conceitos de smart contracts, né? Os contratos inteligentes, o Ethereum, o que é a Ethereum Virtual Machine, como é que funcionam os contratos inteligentes, tá? O que é um RC20, que é um token, né? Das criptomoedas. O RC20 é só um padrão dentro do Solidity, né? Um padrão de formar o contrato, enfim. Aí eu fui me adentrando nos conceitos e eu consegui daí uma vaga que era o meu objetivo, né? Como dev blockchain mesmo. Então eu tive esse um ano basicamente de transição, que eu considero como era uma empresa que eu não via um futuro nela, sabe? Eu achei Legal. importante para aquele momento da minha carreira, mas eu não via um futuro naquela empresa. Mas foi assim uma experiência boa, eu tive aprendizado e foi essa empresa de fato que eu consegui mais entrar nos assuntos que eu gostaria e que futuramente depois me proporcionou conseguir uma vaga de fato que era a que eu queria, né? Então foi um processo assim que eu passei, que eu vi um caminho que eu tinha que percorrer e que deu certo, né? Estou aqui hoje. Perfeito. Eu sempre falo, né? Eu acho sua jornada assim fantástica e até um adjetivo que eu acho que cabe muito aqui. Sua jornada ela é muito cirúrgica, né? Eu acho que eu já ouvi você falando em alguns outros momentos que a gente conversou, né? Sobre toda essa trajetória sua e tal. E eu acho que você soube aproveitar cada momento da sua carreira
de forma assim muito qualitativa. Então, você sabia que aquilo era uma fase e você aproveitava como uma fase. Você sabia que aquilo era um começo de algo grande, você via dessa forma. Então, isso tudo eu acho que trouxe para você, né, esse crescimento que você teve, digamos que até rápido, né? Bem mais rápido do que o normal, porque é claro que teve muito esforço envolvido, né, na sua jornada, mas o normal, normalmente, é as pessoas demorarem muito tempo para conquistar um trabalho remoto para o exterior. Até às vezes elas passam 10 anos ali, já são seniors e não tem uma certa autonomia para buscar uma oportunidade melhor, tá travado ali. E você, eu acho que além da parte técnica, que a gente pode entrar em pormenores depois de cada stack que você trabalhou, mas a sua visão de carreira, ela sempre foi muito precisa, né? E isso te permitiu estar no emprego na hora certa, sair na hora certa, sempre dando passos cada vez maiores. Assim, Uhum. vamos voltando lá atrás, e eu queria explorar muito essa questão que você trouxe, Ana, do hackathon que você fez, lá no começo, aquele programa que você falou também que você participou, que foi seu ponto de partida na área, Uhum. porque eu vejo que isso foi realmente um diferencial na sua carreira, né? Eu vejo que você teve aí esse programa, como que era o nome mesmo? Jovem desenvolvedor. Jovem Desenvolvedor, depois você teve o Hackathon que você participou, e depois teve o projeto Open Source que você participou também, né, que foi sobre Web3, não lembro o que que era exatamente, você me contou que teve também. Então foram 3 Uhum. momentos da sua carreira onde algo externo, um estudo externo, uma iniciativa te permitiu evoluir muito. Você saiu daquele Uhum. tradicional do somente um cursinho, sem, de forma alguma, não estou dizendo de forma pejorativa, mas o famoso cursinho ali de HTML, CSS, JavaScript, você foi além, você buscou algo Uhum. além, você buscou se desafiar mais. Então vamos trazendo esses pontos para o pessoal aqui. Desde lá do começo, como que você vê aquela primeira vivência que foi para você Uhum. esse jovens, esqueci de novo, Jovem desenvolvedor, né? Foi meu jovem primeiro desenvolvedor. contato ali com, com programação, né? Profissionalmente. E também, na Perfeito. verdade, eu considero o meu ponto de partida total, assim, porque na faculdade eu estava aprendendo, era o primeiro semestre, eu estava aprendendo algoritmos, assim, com pseudocódigo, sabe? Que eu nem lembro o nome Sim. daquelas linguagens que são usadas só para Portugal, te né? aprender mesmo, a lógica. Portugal, acho que foi Portugal. E, e aí, nessa empresa mesmo, eu comecei a ter o primeiro contato, né? Foi um processo bem bacana. Eles fizeram um processo seletivo, fizeram uma prova ali para selecionar os candidatos, fizeram entrevista, e aí eles escolheram acho que 20 pessoas e colocaram numa sala de aula, tendo todo dia por 4 horas a aula mesmo, assim, com os profissionais da empresa, que eram profissionais muito qualificados. Legal. E, e aí a gente aprendeu o básico com eles, desde o início mesmo ali de JavaScript, HTML, CSS, depois a gente foi para frameworks, era Angular, né, que é o que eles utilizam lá na empresa, não sei se ainda hoje, mas enfim, é o que eu utilizava na época. E também na parte de back-end a gente começou a ver também, aí era Spring, Java Spring, né, que é o framework também que eles utilizam. E, e ali Eles foi mentoravam acho que vocês? sim, a É gente isso? tinha prova, a gente tinha toda sexta-feira a gente tinha prova, a gente tinha aula mesmo, era como se fosse um curso, assim, a gente tinha aula com todo dia era um professor diferente, né, Legal. um desenvolvedor diferente, um assunto diferente. E toda sexta-feira a gente tinha uma prova mesmo. E teve pessoas, inclusive, que acabaram sendo desqualificadas no meio do caminho, assim. Então era uma coisa para te se dedicar mesmo, assim. Eles queriam que tu se dedicasse mesmo. Então, tanto que depois quem conseguiu os estágios foram as pessoas que se destacaram, né? Ah, bacana. E mas foi assim, acho que se não fosse aquela oportunidade no começo da minha carreira, eu acho que eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Eu acho que eu ainda poderia estar num processo um pouco mais lento, porque eu acho que aquilo, de fato, me mudou de um patamar ao qual eu não estava no mercado de trabalho, eu passei a estar no mercado de trabalho convivendo e fazendo aquilo diariamente, e eu acredito que não existe talento, não existe dom, eu acho que é só uma questão de quanto mais você se dedica, quanto mais tempo tu fazer aquilo, melhor tu vai ficar. E como eu podia fazer aquilo tanto no meu trabalho quanto no meu tempo pessoal, eu comecei a ficar melhor naquilo. E acho que isso é natural para todo mundo. Então, assim, acho que não existe dom, talento, não tem que ser alguém especial para trabalhar na área, nem nada do tipo, só precisa se dedicar. E quanto mais tempo tu fizer isso, melhor tu vai ficar. Isso se aplica para qualquer outra coisa também, né? Não só para tecnologia.
Mas, assim, excelente ponto de vista, né? Inclusive, essa questão do talento, eu concordo muito com você. É claro que tem pessoas que têm mais aptidão do que outras, né? Eu mesmo achava que programação não era para mim. Eu tinha essa ideia comigo que eu nunca seria programador, desenvolvedor. De longe, assim mesmo, eu falava, cara, fiz Senai Mecatrônica em 2017 e em 2018, né? 2 anos de curso técnico, acho que foi essa época. E eu falava, cara, nunca vi. Eu vi C na minha vida, eu falei, eu vou ver C para nunca mais. Tipo, não quero nunca mais ser programador. E hoje eu tô aqui não só programando, como produzindo conteúdo para o pessoal. Então, assim, me tornei já inspiração para muitas pessoas, fico muito honrado com isso. Mas eu queria saber, Ana, algo que, com certeza, o talento ele não é o diferencial. Mas se uma coisa é o diferencial, é a estratégia do jogo. Né? Você, muitas das vezes, vamos pegar como exemplo aqui uma figura que todo mundo conhece, apesar de nem todo mundo curtir futebol, Cristiano Ronaldo. É uma pessoa que eu sempre acompanhei ali para tentar buscar insights e tal, modelar, né? Como, caramba, como o cara pensa, tá sempre numa alta performance. Então, acho que tudo precisa de estratégia, né? Mesmo você já estando muito bem ou você estando no começo, a direção pela qual você está indo é muito importante. E eu noto que no começo da sua carreira você fugiu um pouco daquele arroz com feijão de só ficar no HTML, CSS e JavaScript, você já pegou o Java com Spring para você já ter algo a mais ali para você correr. Você não fugiu do back-end como muita gente foge. Então, eu queria ouvir de você assim, quanto que você acha que foi diferencial você ter essa estratégia, se isso foi algo proposital ou não, para a gente conseguir secar isso para quem está iniciando na área, sabe? Essa visão estratégica. Sim. Eu acho que o que me ajudou é que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre tive interesse em aprender. Eu gosto de estudar, para mim não é um esforço estudar. Legal. E isso acho que facilitou um pouco o caminho, porque eu acabava me dedicando mais horas no meu dia do que eu acho que meus colegas estavam dedicando, isso acabou me destacando, sabe? Então, acho que quanto mais tu faz aquilo, mais tu vai evoluir. Mas, assim, também não acho também que tu tem que se matar estudando exageradamente, ficar o dia inteiro estudando. Não, tu tem que ter um equilíbrio, né? Tu tem que ter uma vida saudável, porque se teu cérebro não estiver saudável, tu também não vai conseguir ter o desempenho que tu gostaria de ter, né? Se com o teu cérebro doente. Então, acho que, assim, saúde em primeiro lugar, cuida da alimentação, cuida da saúde, e, consequentemente, isso vai também te dar mais motivação, mais vontade, né? Acho que tu ter uma organização ajuda muito. Mas, assim, não existe para mim nada milagroso, assim, é só questão de dedicação, né? Consistência também, né? Você ter, como a gente falou Consistência. antes da live, né? Você fazer um pouquinho todos os dias ali, né? Para você conseguir aproveitar o processo de uma forma bacana também, não ficar algo pesado. Mas você acha, Ana, trazendo um pouco do tema da live, do bate-papo, que um dos temas, né, uma das temáticas aí que tá ligado com o título dessa live, áreas pouco exploradas em tech, né? Então, eu queria saber de você qual é a sua visão, estando numa área que é muito pouco explorada, a gente vai falar melhor sobre, mas pegando as galera que está começando hoje no mercado de TI, programação específico, eles vão muito sempre para a mesma questão de front-end com React, por exemplo, algo assim, que já tem muito, e claro que é positivo, porque se tem muito é mais Uhum. fácil até às vezes de conseguir uma vaga, mas você acha que esse sempre é o melhor caminho? Seguir sempre pelo front-end, começar pela lógica de programação, aí você aprende um Uhum. pouco de, por exemplo, redes, aí você aprende uma linguagem de programação, normalmente JavaScript, HTML, CSS e tal, aí você evolui isso para um layout, aí você daqui a pouco está no front. Você acha que essa jornada é sempre inteligente, ou você acha que, aí eu vou compartilhar um pouco já da minha opinião, eu vejo hoje que as vagas elas estão se atualizando de que forma? Se uma empresa hoje quer contratar um back-ender que sabe Node, ela vai pedir Node com Python, Node com Go, que é uma tendência que já vem do exterior. Isso já vem do exterior, porque é algo que eu já via lá fora e tá trazendo para o Brasil aos poucos. Por que disso? Bom, cada vez mais, sistemas distribuídos, trabalhando serviços diferenciados, times segregados, você precisa ter um profissional multidisciplinar. Até aí tudo bem. Mas você acha que realmente existe isso de você ter que identificar um diferencial hoje em meio a tanta concorrência? Você acha que isso é algo que só está indo para o pleno, para o sênior? Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso? A pergunta ficou um pouco extensa, mas acho que dá para entender. Perfeito, perfeito, deu sim. Olha, se tu me perguntasse, eu acho que 2 anos atrás, eu diria que tu seguir esse caminho de começar pelo front-end, e aí tu conseguir aproveitar a mesma linguagem pro back-end, né? Aproveitar o JavaScript pro back-end também, já engatar ali no back-end e conseguir ser um dev ali full stack que consegue entregar alguma coisa ali, um CRUD, coisa do tipo.
E muita gente conseguia vagas apenas com isso, né? 2 anos atrás, eu acho que isso era muito comum, as pessoas conseguirem Sim. vaga tendo um conhecimento nesse nível, assim. Mas hoje o cenário mudou muito, assim, e é notório, né, com todos os layoffs que aconteceram, né, no último ano e estão acontecendo ainda. É notório que a escassez está altíssima, né, de vagas, no caso, que a gente tem muito mais vagas para sênior agora do que para júnior. Antes estava bombardeado de vagas para júnior, agora está muito difícil, isso é notório. E é uma questão de estatística, né? Se tu tem uma vaga de React, 1.000 candidatos, uma vaga de júnior, para uma pessoa, a probabilidade de tu conseguir é baixíssima, né? Porque é uma questão de Exatamente. estatística. E se tu for para uma área menos concorrida, tu já não tá concorrendo com tanta gente, né? Já diminui bastante o cesto ali de pessoas que estão concorrendo contigo. Então, naturalmente, vai facilitar as coisas para ti, sabe? Então, eu não acho que tu precisa saber, por exemplo, front-end para ser dev, sabe? Que tu precisa saber JavaScript, pelo menos HTML. Eu não acho, se tu escolher uma carreira que não precise disso, que existe várias, por exemplo, back-end, blockchain, né? Vários focos que tu consegue fugir totalmente da parte de front-end, tu não vai precisar daquilo, sabe? Então, é claro que no começo da carreira a gente quer muito experimentar tudo, né? Porque a gente quer Sim. saber para onde ir. A gente fica muito perdido, quer saber experimentar tudo. Mas tu também pode tentar experimentar as coisas não pelo caminho que todo mundo tá indo, que é começar pelo React, Node e tal, e depois ir para outras coisas, tu pode fazer o caminho inverso. Isso não vai piorar, ser um caminho mais difícil, eu acho, porque tu também vai ter auxílio ali, tem muito material, por exemplo, você vai estudar, como tu falou, Go, você vai conseguir muito material na internet sobre. Rush Sim. também são linguagens que já tem muita coisa hoje, tu consegue aprender, né? Um caminho, se tu fizer um caminho ali ao contrário, né? Mas é claro que tu fazer o caminho do Node, back-end e tal, React e tal, vai ser um caminho que tu vai ter mais pessoas fazendo a mesma coisa, mas também vai ter mais pessoas ali, tipo, no mesmo problema que tu, e talvez vai ser mais fácil para te resolver as coisas e evoluir. Mas assim, entre evoluir mais rápido, mas também concorrer com muita mais gente, ou evoluir mais devagar, mas concorrer com menos gente, eu acho que pro caminho de concorrer com menos gente, né? Excelente. Concordo demais com você, Ana, inclusive pesquisando, como eu falei para você um pouquinho antes da live, né, sempre tendo que consumir conteúdo, etc. Eu vejo muito vídeo hoje no YouTube que sempre está recomendando a mesma coisa para o pessoal, né? Começa pelo HTML, CSS, JavaScript, como você bem disse, não são todas as áreas, quer dizer, existem vamos dizer que numa pizza, né? Uma das fatias envolve HTML, CSS, JavaScript, e tem outras várias que as pessoas nem fazem ideia, né? Quando estão começando. É claro que você não vai iniciar como DevOps, porque uma empresa dificilmente vai te contratar, por exemplo, como DevOps Júnior. A gente sabe que existem exceções, mas você já pode começar numa visão de iniciar com HTML, CSS, JavaScript, arroz com feijão, já colocando algo a mais ali, por exemplo, uma outra linguagem, seja Python, algo assim. E nesse sentido, Ana, de forma bem prática, assim, o que você diria hoje se um júnior te pedisse uma dica? Ou melhor, vou reformular essa pergunta. Se você, Ana, pudesse voltar na Ana de 4 anos atrás, né, que foi quando você iniciou, certo? Certo, isso. Beleza. 4 anos atrás, e essa mesma Ana perguntasse para você, no mercado de hoje, como eu posso começar da melhor maneira? O que você diria para ela? Olha, segue por aqui. Essa pergunta é interessante. Olha, considerando que eu começaria hoje, não 4 anos atrás, Isso, porque muda o exatamente. cenário bastante, né? Muito. É, eu acho que eu tentaria me tornar uma pessoa muito boa em resolver problemas. Então, Legal. um desenvolvedor, eu acho que ficar só no CRUD ali é o que a maioria fica, o que muita gente fica, e Finalmente por alguém falou isso, sobre isso. que É, acaba, às vezes, não conseguindo. Eu, infelizmente, conheço gente que tá, tipo, um ano estudando e né, não conseguiu o primeiro emprego, assim. Então, a questão. Hoje, infelizmente, tá mais difícil, assim. Eu acho que eu tive muita sorte, assim. Muito, não foi só do meu desempenho, eu acho que muito foi sorte também, porque eu peguei o timing concordo. certinho ali. Eu peguei o timing muito bom. Mas hoje ainda dá, eu acho que tem muita vaga. Muita gente ainda hoje agora tá com medo, né, por causa da IA, porque agora não vai ter mais vaga mesmo, porque
A AI Sim, substituiu os júniores e acabou, agora não existe mais como entrar na carreira. Não, ainda vai existir muita demanda. Para mim, a AI é muito mais como ali um autocomplete para facilitar as exato. coisas para ti do que tu usar para resolver problema. A gente precisa, tá muito longe disso ainda, sabe? Então tem muita oportunidade. Não, esse FOMO todo na AI só causou muito pânico nos júniors, né? E a galera tá com muito medo, mas não, se tu conseguir ter uma consistência todos os dias, conseguir dedicar um pouco do teu tempo para isso, naturalmente tu vai se tornar uma pessoa melhor naquilo, independente do que tu estiver fazendo. E se tu escolher fazer isso com tecnologia, naturalmente tu vai se tornar melhor. E tem que se expor também, né? No começo da carreira, como eu tinha comentado, eu usei muito de hackathon, de eventos, que me ajudaram muito a ganhar visibilidade. Foi onde eu consegui mais fazer networking, tenho contatos com pessoas que eu tenho até hoje, Ótimo. que depois até, tipo, consegui até fazer freela com pessoas que eu conheci em hackathons. Então, assim, participa de eventos, se expõe, o que tu conseguir de fazer de projeto, assim, que tu conseguir, de fato, fazer algo diferente, coloca no GitHub, assim, porque também eu acho que tem muita gente que, tu tem que botar tudo no GitHub, mas também tem que botar coisas de qualidade, né? Porque quando Com a gente está certeza. aprendendo, é natural que muita coisa ali ainda não vai ter boa, mas tenta fazer algo que tu sente orgulho de fato daquilo, né? Para ser algo que tu vai conseguir se destacar, porque projeto copiado, né? Tem muito, e aí tu não consegue se destacar no meio da multidão, né? Perfeito, Ana. Bom, pegando já esse gancho do projeto copiado, você é uma pessoa que se destacou muito, né, ao longo de sua jornada, porque você sempre foi atrás ali do programa específico que você começou, jovem programador, agora não esqueci, depois o Hackathon, depois o projeto Open Source. Qual que é a sua opinião sobre isso, a sua visão mesmo, assim, prática, quando você está construindo um portfólio? Você acha que o portfólio ele precisa ser aquela coisa sempre muito específica, tipo, vou pegar, vou fazer um CRUD, vou documentar com Swagger e tal, ou não, tem que ser algo mais puxado para, tipo, poxa, o que ninguém tá fazendo que eu posso fazer? Como que você enxerga, assim, portfólio é um documento ou ele é uma vivência? É algo ativo que Uhum. está sempre em construção? Olha, eu enxergo como algo que está sempre em construção, né? É a tua trajetória da tua carreira, né? Tu vai documentando tudo ali, expondo isso para o público, né? Para outras pessoas conseguirem verem tua trajetória. Mas assim, como eu tinha comentado, né? Tenta manter a qualidade para te conseguir de fato se destacar, né? Então tenta, sei lá, tenta resolver um problema, sabe? Tenta alguma coisa, um problema que tu tenha, alguém da tua família tenha, sei lá, alguma coisa que tu pensou que, e tenta resolver aquilo, sabe? Não tenta só, vou copiar um Netflix, vou copiar Instagram, vou copiar uma rede social. Não, tenta resolver um problema de fato, sabe? E isso pode ser que tu até agregue valor para outras pessoas, pode ser para alguém da tua família, e é algo também que é diferente, vai chamar a atenção de um recrutador, sabe? Com certeza. Eu acho muito fantástico isso de você resolver um problema, porque o que acontece? Como a Ana posicionou nessa questão de você parar de copiar o Netflix, parar de copiar não sei o quê, porque quando você copia, além de você estar fazendo o que todo mundo faz, você perde algo que só quem está na área há muito tempo ali, há um bom tempo, consegue entender, que é o quê? Quando você está buscando resolver um problema do mundo real, uma dor do mundo real que você tem, seja automatizar uma planilha financeira, algo bem simples assim, você precisa entender como a tecnologia vai entrar naquilo. E essa abstração, esse pensamento organizacional que você vai ter que ter, é o que faz, como você falou, Ana, da gente ir atrás de por que usar Rust e não usar Go? Ou por que usar Node e não usar Python? E aí, se eu for usar o Python, qual framework eu uso para resolver esse problema? Você começa a desenvolver um pensamento que já vai te Uhum, levar automaticamente a estudos diferentes do que a uhum, galera normalmente estuda. O projeto seu vai ficar com a sua cara. E aí, quando você chega numa entrevista, e até ali o recrutador pode ser que não peça para ver, porque às vezes ele não entende mesmo, então ele vai ficar só no checklist ali, se você uhum, tem o fit. Mas quando você chega para um time técnico e você recebe uma pergunta sobre qual stack você usa, mas por que você usa, você está treinado para entender aquilo. Eu acho que o grande problema da cópia dos projetos é qual? Você copia o projeto, você faz com o professor ali, mas você não sabe o porquê você está fazendo. Eu sempre uhum. trago um exemplo muito simples que eu debato com as pessoas no dia a dia, converso assim. Eu falo isso, gente, se chega hoje e pergunta por que você usa React, você não sabe. Por que você usa o tal do React que todo mundo usa? Às vezes a pessoa está 5 anos na carreira, sei lá, porque todo mundo usa. Não, mas tem que ter um motivo. Qual que é
os prós e contras, né? Qual que é o trade-off de usar React ao invés de Vue, por exemplo? Então, eu acredito que quando você está construindo algo que é a sua cara, você obrigatoriamente tem que ir atrás de informações que só você vai poder buscar, porque é um projeto seu, um projeto particular, né? Então, tem muito disso também. Eu sigo muito isso hoje. Eu gosto bastante de estudar bastante conceito, me aprofundar, ler bastante, mas quando se trata de fazer algo prático, eu gosto sempre de seguir algo que tem a minha cara, porque senão não faz sentido, né? Você vai simplesmente copiar e colar código e achando que você está estudando algo. Acredito que tem uma exceção nisso, quando você está muito no começo de carreira, é legal você copiar assim, quando você está bem no comecinho ali, tipo, bem início mesmo, meses de estudo ali, sei lá, até uns 3, 4 meses, é legal você copiar um projetinho, alguma coisinha, ver o código, colocar igual para você pegar o jeito, igual um instrumento, né? Você tá dependente ali de alguém te ensinar bem específico o que é, mas depois que passou algum tempo e você já consegue fazer as coisas cada vez mais sozinho, é bacana. Poxa, como que eu construí isso aqui só usando a documentação, sem olhar a aula do professor, né? Eu, por exemplo, estou agora aprendendo algumas coisas novas, daí tem vários materiais, dentre eles eu utilizo bastante a Alura, mas eu pego a Alura para aprender o fundamento. Aprendi o fundamento? Pronto, chega de curso. Agora eu tenho que praticar de alguma forma específica para fazer sentido, né? Então, bem bacana nessa visão, mas, para fechar, pode falar o que você está preparada para pontuar. Não, pode E não fechar. esquece... Fecha aí, fecha aí. Não, mas eu já ia jogar a bola para você. E não esquece de falar qual linguagem, qual tecnologia que você recomendaria para essa Ana do passado aí. Que eu tô curioso para saber isso. Pergunta difícil, hein? Difícil Então, essa. eu acho que tu falou um ponto assim bem bacana. Eu acho que uma coisa que às vezes eu acho que eu fazia isso muito como júnior era não ir atrás de entender como as coisas funcionam de fato. Por exemplo, simples da tua ideia. Tu não sabe como a tua ideia funciona. Se tu precisa resolver um problema, se acontece, sei lá, algum bug, alguma coisa, tu fica ali horas preso num problema, fica procurando coisas na internet, fica rodando páginas na internet, tentando achar o problema, porque tu não sabe como chegar à fonte do problema, tu não consegue debugar. Então, aprende o teu ambiente, aprende a usar o teu ambiente a teu favor, sabe? Aprende a usar de fato o computador, usar o terminal ali. Essas coisas vão facilitar bastante, vão te cortar tempo e tu vai conseguir gastar mais tempo em adquirindo novos conhecimentos, né? Porque se tu tem as ferramentas ali disponíveis a teu favor, em vez de tu ficar copiando, colando, tu pode usar ali alguma coisa no terminal para resolver o teu problema. Então, tenta sempre resolver os problemas de maneiras mais inteligentes, sabe? É uma coisa que eu acho que eu deixava muito, assim, quando eu era júnior, eu só queria resolver problema, mas eu não resolvia de maneiras inteligentes. Eu ia, às vezes, pelo caminho mais difícil, que me levava mais horas, gastava mais tempo do meu dia, sendo que eu poderia tentar fazer de uma coisa mais automatizada, sabe? Então, acho que isso na nossa profissão é uma coisa, um dos pontos que eu acho muito bacana, de tu conseguir automatizar as tuas coisas, sabe? A gente tem as tecnologias para isso, a gente consegue facilitar o nosso ambiente, né? E deixar as coisas mais... Eu gosto muito dessa parte, né? Também não é um critério, mas de tu deixar as coisas mais automáticas possíveis para te utilizar menos do teu cérebro e conseguir, de fato, usar o teu cérebro para coisas mais inteligentes, como, por exemplo, adquirir mais conhecimentos, né? Porque uma coisa, por exemplo, que se encaixa nisso é que, até fugindo um pouco do assunto, mas eu já vou responder a pergunta, Legal. é que eu tinha um problema em ter uma to-do list. Eu tentava várias maneiras, eu tentei Notion, eu tentei Obsidian, eu tentei várias ferramentas, mas nenhuma se encaixava para mim, assim. Eu fazia toda uma planilha, aí não preenchia a planilha, eu não tinha o hábito de fazer aquilo diariamente. Aí aconteceu a mesma coisa com o Notion, né? Eu sempre estava tentando correr atrás de uma ferramenta que fechasse todas as minhas expectativas, que conseguisse suprir todas as minhas necessidades, e aí chegou num ponto que assim, não, eu só estou correndo em círculos, eu preciso me organizar de uma maneira mais eficiente, e aí eu comecei pelo simples, assim, eu vou pegar um arquivo, eu peguei um arquivo org, porque eu utilizo o Emacs agora como ferramenta, como editor de texto, e aí eu comecei a anotar simplesmente no arquivo, assim, tudo tal coisa, tudo tal coisa, e aí eu consigo agora filtrar ali rapidamente durante o meu dia, tudo que tem na minha lista, e é uma coisa que eu resolvi, assim, de forma simples e fez uma grande diferença no meu dia, consegui ser mais produtiva, consegui ser mais organizada,
Porque eu acho que o nosso cérebro, a gente tem que parar de usar ele assim como memória de fato. A gente tem que usar. Sim, Porque para mim o cérebro é como se fosse uma memória RAM, sabe? O cérebro ali está ali para exato. processar a informação, para raciocínio, não para armazenamento. Então, para armazenamento, a gente pode usar ferramentas para isso. Então, tenta usar mais qualquer coisa para te escrever, para te anotar as coisas, tirar os pensamentos do teu cérebro, conseguir externalizar isso. Porque é até uma coisa que te torna um desenvolvedor melhor, né? Tu conseguir expressar de maneira eficiente como resolver um problema e tal. Isso são habilidades que vão te agregar depois na tua carreira, quando tu precisar, por exemplo, mentorar uma pessoa, sabe? Conseguir se expressar de maneira eficiente. Então, isso tudo ajuda muito, né? A escrita ajuda muito. Então, isso é um ponto também que eu acho muito importante, né? A questão de tu conseguir ter uma organização, conseguir utilizar de Baita forma insight. eficiente o teu tempo. E sobre a tecnologia, né? Então, como eu comentei, né, em 2021, eu mudei, assim, total o meu foco da minha carreira de back-end para blockchain. Eu acredito muito na tecnologia, apesar de... Isso é até um ponto interessante que com esses layoffs, com a economia de fato passando por maus bocados, aconteceu muita a demanda das criptomoedas, obviamente, decaiu o preço, decaiu, mas apesar de estar decaindo Uhum. o valor das criptomoedas, o número de desenvolvedores blockchain continua aumentando. Saiu um estudo, um relatório da Alchemy, que é uma empresa grande no setor, e eles fizeram esse gráfico, eu posso até compartilhar, acho que eu compartilhei no meu Twitter, que apesar do Legal. preço estar caindo, o número de desenvolvedores continua crescendo, o número de contratos inteligentes sendo deployados, né, na Ethereum continuam crescendo, então a gente vê demanda ainda pela tecnologia, apesar das situações do mercado, sabe? E eu acho que esses são os momentos mais interessantes, porque existe esse boom dos mercados, como por exemplo, acho que está acontecendo agora com a IA, que começa a surgir muito projeto, muita coisa, as pessoas querem muito tudo, Sim. tudo agora tem IA. Mas Corrida muita do coisa ouro, vai né? ser porcaria. Muita coisa disso vai ser porcaria. E são nesses momentos, eu acho que de bear market, que a gente chama, né, no Sim. meio de cripto, que de fato a gente faz a diferenciação do que é porcaria, as coisas ruins vão acabar morrendo, e tem projetos que continuam e vão no próximo ciclo, né, podem dar certo. Então, eu acredito muito na tecnologia, por isso eu resolvi, de fato, me tornar uma desenvolvedora blockchain. E eu diria, com certeza, para mim, continuar nessa área, ou pelo menos começar, né, se eu estivesse começando agora, porque é uma área que eu estou hoje e eu vejo a demanda crescendo, estou vivendo isso todo dia. E eu acredito de fato, sabe? Então, eu gosto de também trabalhar com propósito, é alguma coisa que eu acredito que tem valor. A gente pode entrar em detalhes, enfim, dos benefícios do que eu Vamos sim. acredito da blockchain, mas para mim é uma coisa que tem valor. Então, tu ter um propósito também é algo bacana, você sabe? Eu acho que dá mais motivação, o que consequentemente vai te fazer ser uma pessoa, um desenvolvedor melhor, né? Então, trabalhar com propósito, acho Show. uma área que te traga, de fato, vontade de fazer, né? Excelente, Ana. Nossa, baita visão, assim, realmente isso me tocou muito. Quando eu vi você falar isso a primeira vez que a gente conversou, né, pelo WhatsApp, você me mandou alguns áudios falando sobre essa questão do seu propósito, do valor, né, que você acredita nessa questão da descentralização. Vamos entrar em pormenores disso, mas só para complementar, eu acredito que ao longo da nossa jornada, eu, por exemplo, sempre trabalhei em fábrica de software, sempre trabalhei com consultoria. Então, isso às vezes te faz ser uma pessoa muito mecânica, muito técnica. Você está sempre produzindo, fazendo software, mas você não para perceber quanto que eu me conecto com esse propósito desse software, do que ele entrega. E eu, particularmente agora, na minha carreira, estou trabalhando no projeto mais interessante que eu, até hoje, assim, tipo, é um projeto que eu olho e falo, caraca, como tem sentido isso? Que legal, sabe? Porque realmente, comercialmente, o business, o core do negócio faz sentido para mim. Eu falo, nossa, isso aqui, eu Uhum, usaria isso, sabe? Tipo, eu uhum, usaria isso. Até quero usar, na verdade, né? É um aplicativo super bacana. Então eu falo, nossa, que uhum, interessante. Mas muitas vezes a nossa carreira é pautada no qual stack eu vou usar, qual tecnologia que eu vou aprender, mas por qual motivo você está aprendendo isso? uhum. Eu acho que se você Sim. está no começo de carreira, ou você vai aprender porque é fácil de entrar no mercado, ou você vai aprender porque faz sentido com o propósito que você tem.
não necessariamente algo filosófico, né, quando a gente fala propósito, Uhum. mas, sei lá, eu acredito que trabalhando com Go eu Uhum. vou conseguir fazer aplicações Pode ter propósito de de carreira alta também, né? de carreira, alta escalabilidade, eu vou poder trabalhar numa Big Tech, num Microsoft da vida, e isso faz sentido, eu acredito nos produtos da Microsoft, por exemplo, né? Então, acho que faz muito sentido essa questão do propósito, do que você se conecta ali, para você não Sim. ficar, sabe, desmotivado, perdido, né? Porque você não sabe por que É. está estudando aquilo. Mas também um ponto interessante, que eu acho que é até um pouco controverso ao que eu falei agora anteriormente, mas como júnior, eu acredito que tu tem que aproveitar muito a oportunidade que aparece para ti, porque Legal. tu sair do ponto de conseguir o primeiro emprego, a barreira é maior para te ultrapassar. Depois fica mais fácil tu conseguir uma promoção, Sim, né? Tu se tornar pleno, sênior. É um caminho depois, mas o ponto de entrada ali é tu passar essa barreira. Às vezes, para te passar essa barreira, tu vai precisar deixar de lado um pouco o teu propósito, né, o que tu gosta de fato, e aceitar uma tecnologia que talvez não seja o que tu quer de fato continuar depois trabalhando, mas vai ser o que tu tem hoje a oportunidade de dar esse ponto de entrada, né? Então, por exemplo, se tu mora numa região, não sei, de interior e tem uma empresa, né, na região que trabalha com uma tal tecnologia, apesar de não ser mais uma tecnologia tão atual, aproveita a oportunidade, sabe? Se tem uma oportunidade de trabalhar lá, não deixa passar, concordo. não fica só esperando a vaga remota, que é o claro que todo mundo quer, né? Mas aproveita, sabe? É um processo, sabe? Eu passei por um momento da minha carreira que eu não estava onde eu queria estar, mas eu sabia que era um caminho, sabe? Então, tenta aproveitar as oportunidades que te aparecerem. Concordo muito. No começo, né? Você acha, Ana, que o mercado tem um pouco de preconceito com quem não está ainda na área? Eu sinto isso. Eu sinto particularmente que o mercado ele tem um certo preconceito com quem ainda não está na área, no sentido de uma analogia, como se a gente estivesse num barco, todo mundo remando ali, tipo a empresa, todos os devs remando num ritmo, e você olhasse para alguém que está numa ilha, querendo subir naquele barco, mas tipo, caraca, mas será que essa pessoa vai dar conta de remar junto com a gente? Então eu vejo que o mercado tem muito disso, por ser uma área que eu considero uma área de alta performance. Né? É uma área onde sua memória RAM, como você deu exemplo, dá uma sua massa cinzenta ali, ela, nossa, vai borbulhar de tanto que você vai ter que pensar e resolver o problema. Então, não faz sentido para o mercado contratar alguém que não está conectado com isso. Infelizmente, é um preconceito. E aí você tem que tentar driblar. Então, você acha que existe isso? Não sei se você acha que existe, mas como que você também vê essa questão desse drible, desse preconceito que o mercado tem com o júnior? Uhum. Eu acho que, assim, com certeza existe. Eu não sei se eu colocaria de fato a palavra preconceito, Legal. mas quando a pessoa não tem a experiência ainda, se ela vai ter que dar uma maneira de comprovar que ela sabe de outro jeito, sabe? Porque, a não ser que uma coisa que facilita também é tu começar um curso, né? Uma graduação, que facilita, Legal. porque tu pode ter a opção de estágio, né? Que é uma possibilidade que só quem tá fazendo faculdade consegue. Foi Excelente. no meu caso, eu comecei até como jovem aprendiz, eu estava na faculdade, mas eu estava como jovem aprendiz, não foi nem estágio, mas foi um caso, assim, específico. Mas o estágio, assim, é uma porta de entrada que tu já afunila ali, né? Porque tem muita gente que está entrando na área sem estar fazendo curso, então tu já afunila um pouco, só para pessoas que estão fazendo curso. E Só estão um falando que tá segundinho, sem Ana. áudio? Falou que tá sem áudio. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver se é o meu. O seu não é. Não, tá com áudio sim. Acho que ele apagou, acho que ele acabou Voltou, beleza. Pessoal, a Beleza. gente já vai responder as perguntas, tá? Eu vi ali que tem uma pergunta, a gente já responde. Pode continuar, né? E Mas assim, tu passar essa barreira, né? Como tu falou, claro, tu tá numa posição nesse momento que vai ser mais difícil. Eu acho que esse sonho que eu acho que foi até errado de muitas empresas usarem de marketing, assim, sabe? Porque a Concordo. programação agora tu não precisa de faculdade, tu consegue com 6 meses, tu consegue uma vaga. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Eu, eu tive muita sorte, mas eu também tive uma trajetória de 4 anos, assim. E acho que tu também tem uma trajetória longa, então, assim, não é do dia pra noite que a gente consegue mudar de vida com a programação, sabe? Então, aceita, como eu falei, né? Aceita as oportunidades. Se não for o salário ideal, aceita pela experiência. Assim, no começo, o que tu precisa mesmo
tá dentro de uma empresa para te conseguir sair até porque de fato, como tu falou, né, tem esse preconceito que as pessoas usam, tipo, porque tu não tem experiência. Então a gente não, mas é porque eles não sabem de fato qual a tua experiência, porque tu não tem como provar, né? Porque tu não tem experiência profissional. Mas tem outras Exato, maneiras de exato. conseguir experiência, né? Então, assim, tenta até freelance, eu acho que é uma maneira até mais fácil. Boa, boa. Pegar qualquer projeto assim e tenta, como eu falei, fazer uma coisa mais profissional, mais caprichado. Coloca no GitHub, coloca no LinkedIn também, faz uma postagem no LinkedIn. No começo da faculdade também fazia isso. Escreve Perfeito. artigo também, artigo também te dá visibilidade. Então, assim, qualquer coisa que vá te dar de visibilidade, eu acho que vale super a pena investir tempo, né? Investir dedicação, que Excelente. pode trazer retorno. Muito bom, Ana. Assim, essas dicas suas realmente, nossa, são assertivas demais. Eu vendo o mercado de júnior e ouvindo isso, eu falo, cara, faz total sentido, porque se você não tiver um diferencial em meio a tanta gente, né? Se você for seguir o caminho de não vai fazer uma graduação, porque não precisa, tudo bem. Para entrar no mercado, tudo bem. Pode até ser que não precise, mas é fato que no longo prazo você vai sentir falta disso. Isso todo mundo tem que ter em mente. Mas ainda assim, você vai estudar o que todo mundo estuda, que é o arroz com feijão que a gente já falou. E você não vai tipo fazer um GitHub legal ou produzir um artigo, chamar atenção no LinkedIn, fica muito difícil. Tipo, esses dias, nada contra, tá? Eu tô trazendo um ponto aqui que é minha opinião. Mas eu vi, acho que foi essa semana, uma pessoa postando um conversor de moedas de câmbio feito em JavaScript e tal. Uhum. Cara, esse é um projeto que já tá mais batido que não sei o quê. Tipo, já foi isso, já foi. Essas calculadoras de JavaScript, tipo, beleza, você fazer, postar, ok, ok, não tem nenhum problema. Ninguém aqui tá falando que você não pode, mas é algo que tá tão batido. Sabe qual a sensação quando eu olho e eu olho um projeto desse, eu penso, caramba, essa pessoa, ela tá estudando algo muito, tipo, muito retrógrado. Tipo, ela parou no tempo. Porque a gente já tá no chat GPT, blockchain, um monte de coisa rolando, um monte de projetinho legal para você fazer, mesmo que seja com JavaScript, e a pessoa tá fazendo algo que todo mundo faz. Cadê o senso de criatividade, de Uhum. diferencial? Sim. Então é isso que eu acho, né, que a gente está tentando trazer para vocês aqui. Diferencial. O que te faz diferente em meio à multidão? E aí, Ana, antes da gente cair de cabeça para essa questão da sua carreira hoje internacional, blockchain, eu quero que você conte tudo para a gente, porque eu sou muito leigo mesmo, assim, não tenho pouquíssimo conhecimento nessa área e a ideia é a gente explorar muito isso. Dá para a gente, tá de boa de tempo para você? Dá para a gente estender mais um pouquinho? Tá tranquilo. Daqui a pouco eu vou precisar pegar mais uma água, mas tá tranquilo. Ah, perfeito, perfeito. Então, tranquilo. Vamos terminar essa questão aqui, daí a gente já dá uma pausinha já. Eu esqueci. Ah, lembrei. Sobre graduação, Ana. É isso aqui. Depois vão ter alguns cortes da live, tá? Que eu vou fazer. Então, esse é um corte que eu quero fazer que faz total sentido, porque é uma questão muito polêmica. Você acha que tem Uhum. ou não que ter graduação, mas assim, eu quero que você seja 100% sincera mesmo, tipo, sua opinião 100%. Se hoje alguém chega para você e fala, Ana, eu tenho a possibilidade de fazer graduação, faço ou não faço para entrar no mercado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu, se tu me perguntasse 2 anos atrás, eu era muito nessa vibe de, não precisa de graduação. Eu mesma, assim, tive momentos muito difíceis na minha graduação, porque eu acho que isso é o que muitas faculdades no Brasil passam, né, de não ter tecnologias tão atuais, é o que eu passo na minha graduação, eu tô indo pro último semestre. E assim, nada que eu vi na minha graduação, minto, na verdade eu vi um pouco de Java, que eu utilizei no começo da faculdade, mas fora isso, hoje eu não utilizo nada. Mas eu estou dizendo em questão das tecnologias, mas eu também tive outras matérias que eu acho que são muito interessantes, que a gente não vê muito pessoas que não estão em graduações estudando, assim, que é essa parte mais de algoritmo, né, de Banco de dados, clássica. banco de dados, algoritmo, tu conseguir de fato é, metrificar um algoritmo, né, ver o desempenho dele, tu saber de fato como resolver um problema utilizando o algoritmo de forma correta. Então, esse tipo de conhecimento que a graduação traz, se tu não for uma pessoa autodidata o suficiente, assim, para conseguir abordar todos esses temas, que eu acho que é uma coisa, assim, que leva tempo, coisas que tu deve se aprofundar mesmo, que são assuntos mais complexos, vale muito a pena tu ter uma graduação para te dar esse norte. E sem contar também que questão de estágio, né? Isso aí faz toda a diferença. Então,
sem dúvida, assim, eu acho que se tu tem a oportunidade de fazer a graduação, não pense duas vezes, faz, com certeza isso vai agregar na tua carreira. Perfeito, concordo 100%. Hoje eu também, eu fiz FATEC um tempo, né, e agora eu tô fazendo FIAP, e assim, a minha experiência na FATEC foi um pouco assim, nesse sentido de, poxa, não me conectei tanto, não achei tão bacana, mas tiveram matérias lá, realmente, apesar de algumas serem desatualizadas, outras foram excelentes, por exemplo, banco de dados, nossa, quando eu comecei a aprender, mudou muito, e tipo, hoje, esse acelerador que eu e você temos na carreira, né, que a gente compartilha de uma carreira mais acelerada, isso só é possível exatamente por estar nos momentos certos, que você disse, né, um pouco de sorte. E realmente, porque eu tive banco de dados na faculdade, antes de eu migrar para a FIAP, né, porque na FIAP eu meio que recomecei o curso. Tipo, eu fazia DS, eu estava na metade, eu saí para ir para a FIAP e voltei do zero. Agora eu estou indo para o segundo semestre. Então esse primeiro semestre foi bem, tipo, bem simples assim, mas já teve algumas coisas legais. Mas se eu não tivesse tido o básico de banco de dados, no projeto anterior que eu estava, esse que eu estou agora que eu falei para você, eu modelei o banco de dados inteiro sozinho do projeto. Como que eu ia fazer isso se eu nunca tivesse tido contato com um banco de dados na minha vida? Tipo, eu não ia conseguir fazer. Ia tipo, passar batido uma oportunidade de. Porque nessa oportunidade não foi só a questão de já saber fazer, mas aprimorar ainda mais o conhecimento. Porque na prática você se questiona, né? Qual que é a melhor forma de fazer e tal. Então são pontos muito específicos que é o que a Ana falou. Se você deixar qualquer detalhe passar na sua carreira, é talvez aquele ponto que, cara, faria total diferença na sua trajetória. Tipo, é 1 km/h a mais ali que às vezes muda a sua trajetória 100%, te faz um efeito Sim. cascata de estar onde você quer, né? Então é isso. Sim, de fato, eu acho que, assim, uma das coisas que é muito importante tu estudar como um desenvolvedor, ter o conhecimento, de fato, eu tô falando agora mais com parte de back-end, eu não sei se, eu acredito que front-end tu não precisaria tanto desse tipo de conhecimento, mas, assim, tu saber, de fato, utilizar os algoritmos certos, Big O Notation, né, de saber como Sim, medir um algoritmo, saber se ele tá adequado ao sistema que tu tá, que, que é o teu projeto, né, se tu precisa de concorrência, não, enfim, esse tipo de coisa é muito importante para o desenvolvedor conseguir se destacar, né, conseguir sair ali perfeito. do básico dos frameworks ali, Express e tal, Node, né? Enfim, tenta se aprofundar nos conceitos mais por trás dos frameworks, saber de fato como as coisas funcionam por trás e não só como utilizar os frameworks, sabe? Tipo, então conseguir entender de fato como todo o sistema está funcionando, é isso que vai te ajudar a desenvolver mais a capacidade de resolver problemas, capacidade lógica, que eu acho que são características fundamentais para um dev sênior, por exemplo, sabe? Sim. Perfeito, com certeza. Um sênior é um ótimo tomador de decisão, né? É uma pessoa que tem essa visão muito clara sobre todo o sistema que você falou, e cada regra de negócio vai impactar de uma forma específica, né, na arquitetura, e a arquitetura vai refletir no código. Então as pessoas elas sempre tendem a, quando estão começando, a pensar que é muito código, mas na verdade, quanto mais sua jornada passa, mais senioridade você ganha, mais você vê que quanto menos você puder codar e pensar mais sobre aquilo que você vai fazer, melhor. Porque os problemas, eles vão acontecer cedo ou tarde. E se você não souber arquitetar corretamente o que você está fazendo e sair codando de qualquer jeito, aquilo vai virar um Frankenstein que uma hora ou outra vai, tipo, literalmente fazer só perder tempo e você vai ficar cheio de bug ali tendo que resolver e etc. É isso, Ana. Vamos fazer essa pausinha então? Você vai lá beber uma aguinha, pegar uma aguinha e a Beleza, gente só vou lhe volta. pegar a de volta. Fechou. Aproveitando aí, pessoal, já deixa o like. E aí, a Ana voltando, a gente já responde essa perguntinha aqui do Nailton. Nailton, desculpa, falei errado. Coloquem aí, pessoal, se vocês têm dúvidas nos comentários, que agora a gente vai responder algumas dúvidas aqui. Então a gente já aproveita. Opa. De volta. Ana, vamos responder essa perguntinha aqui do Nailton, daí a gente em seguida já parte para essa sua questão de momento atual de carreira, blockchain e tudo mais. Fechou? Uma perguntinha do Nailton. Fala mais de Perfeito. como decidir qual área seguir na área de TI. Então, eu acho legal essa pergunta dele, porque encaixa exatamente com o tema da live, né? Como aproveitar áreas pouco exploradas. Então, Ana, aí é com você, porque você é especialista nesse caminho mais alternativo da área. Fala aí pra gente. Legal. Legal. Então,
eu acho que o que a gente veio falando durante a live, não sei de quanto tá acompanhando, mas tu conseguir se identificar com o que tu tá, com a área que tu quer seguir, né? Então, como a gente comentou ali no começo, o Dev Júnior, ele tem muita vontade de experimentar tudo, porque de fato é tudo muito curioso, a gente quer aprender, a gente quer saber de fato qual caminho seguir, e há muitos caminhos a seguir. Então, assim, vai experimentando. Eu acredito que utilizar a regra assim do 20-80, sabe? Tipo, tu dedicar 80% do teu tempo para estudar algum caminho que tu acha que tu tá no caminho certo, vamos dizer assim, o caminho que tu acha que tu quer seguir, e 20% para experimentar novos caminhos. Legal. Então, se tu achar no meio desse caminho que esses 20% tá se tornando a maioria, tá se interessando mais, tudo bem tu tornar os 20% teus 80, sabe? Mas para te conseguir, de fato, não perder ali a trajetória ali, né? Conseguir continuar trilhando o caminho. E se tu precisar fazer umas curvas nesse caminho e para outras áreas, tudo bem, mas o negócio é ter ali, né? Para onde seguir. E essa estratégia é algo que eu acho bem interessante, assim, que eu acho que eu até vi num livro, que é tu utilizar 80% do teu tempo para algo que tu acha que está certo, algo que tu acha que tu tem identificação, e 20% para explorar novas áreas, né? E quem sabe descobrir algo que tu goste mais. Caraca, isso aqui eu vou até bater palma, que essa foi muito boa, caramba. Até trouxe um baita insight para mim, nunca tinha parado para olhar por essa forma. O princípio de Pareto, né, 80-20, mas aplicado dessa maneira que a Ana falou, Uhum. realmente fantástico, assim, E faz muito sentido, porque 80% do seu tempo você não, se você já estiver na área, inclusive, né, ou não estiver, enfim, você vai estar estudando para o seu trabalho, para aquilo que você quer conquistar, e esses 20% muitas das vezes é algo que vai abrindo a sua visão para você olhar e falar, nossa, realmente tem um caminho aqui que no longo prazo faz mais sentido. E aí, de repente, você Uhum. faz, né, como a Ana fez essa migração aí de carreira não, né, mas Uhum. de área dentro da Diária, jornada, né? de Sim. área. E aí, vamos aproveitar já essa excelente resposta para emendar, Ana. Como é que foi, como é que está sendo e foi, enfim, essa mudança para o blockchain? Como que você se sente hoje? O que, que mudou na sua vida? Se mudou algo até mesmo no seu lifestyle, assim, você viu que, por exemplo, o seu networking, as pessoas que você profissionalmente conversa mais, tem outra visão do mercado, enfim, traz tudo isso pra gente aí, que agora é uma hora muito aguardada. Legal. Eu até vi ali nos comentários que o Henrique comentou que pretende ser Boa. dev Web3, está ingressando na FATEC. Acho bem bacana. Assim, eu comecei nessa área, como eu comentei ali, né, na questão de investimento. Então, eu primeiro quis comprar Bitcoin, quis comprar criptomoedas, porque estava de fato subindo. Foi ali, eu peguei uma época muito boa ali, 2021, começo de 2021. E aí, assim, vou ver o que vai dar. Aí comprei em corretora mesmo, na Binance. E aí meu amigo Legal. falou, não, tu tem que fazer custódia das tuas criptos, não pode deixar na Binance. Aí eu assim, tá, como é que eu faço isso? Aí eu assim, vai lá no MetaMask, baixa o MetaMask, passa pra lá, e eu assim, tá, e agora, o que que eu faço? O que isso significa? E aí eu comecei a estudar a área, né? Aí eu fui entender o que que é uma blockchain, por que que surgiu a blockchain, né? O Bitcoin foi a primeira blockchain que surgiu, depois ali da crise de 2008, né, como uma solução para o dinheiro, tirar o dinheiro da mão do governo, né? Então, o propósito do Bitcoin é ser uma moeda descentralizada que não tem ninguém por trás, com possibilidade de imprimir mais dinheiro quando quiser e acabar desvalorizando, né, a moeda por causa da lei da oferta e demanda, que é o que hoje os governos fazem com o dólar, com o real, enfim, com as moedas que são que os governos detêm. E aí, o Bitcoin foi essa primeira, surgiu como essa ideia de ser um meio de transferência monetária descentralizado, onde não tem ninguém por trás. E depois disso, depois do Bitcoin, começou a surgir outros propósitos para blockchain, que não são apenas especificamente a parte de transferência monetária, né, de dinheiro. E aí, com isso, surgiu o Ethereum, que foi, para mim, ali o marco mais importante, assim, em questão de usabilidade da tecnologia, porque introduziu os contratos inteligentes, né? Então, antes, o único estado que as blockchains armazenavam era
inputs e outputs de valores monetários. Só um pouquinho. Perfeito. Começa a falar demais da senha. Uhum. E agora, e aí, a partir do Ethereum, a gente abrangiu a tecnologia para diversos hoje setores, porque para quem nunca ouviu falar ou sabe pouco, pensa como se fosse um banco de dados, o Ethereum como se fosse um banco de dados, só que ele existe em diversos computadores ao redor do mundo. Pode existir na minha máquina, inclusive na máquina do Gui, de qualquer pessoa. E todas essas pessoas é como se elas tivessem uma cópia do mesmo dado. Então, não existe uma maneira de tu manipular, de tu alterar, porque tu perderia o consenso na rede, né? É uma rede que é, que através de um mecanismo ali de consenso, ela vai distribuir, né? É uma rede distribuída, mas o que eu quero dizer é que os dados que estão ali na blockchain não podem ser adulterados, né? E essa foi a grande vantagem que a blockchain trouxe para que saiu do meio de cripto e hoje a gente pode ter para outras coisas também. Então, um Ethereum, ele é como se fosse eu costumo dizer que ele é como se fosse uma máquina virtual com capacidade de executar códigos, porque isso foi uma grande vantagem que não existia antes, que as blockchains só armazenavam valores monetários, mas não tinha capacidade de armazenar código e executar código. E agora a gente tem como se Legal. fosse um banco de dados que executa em diversas máquinas ao redor do mundo, que não pode ser capaz de adulterar. E aí tu consegue executar código ali dentro. Então, é como se fosse um computador mesmo que consegue rodar ao redor do mundo inteiro. É o que eu costumo dizer que é o Ethereum, né? Então, a gente consegue executar esses contratos inteligentes que foi criado com o intuito de armazenar. O que é basicamente um contrato inteligente, né? O contrato inteligente, ele é como se fosse uma classe, vamos dizer que fosse uma classe, e aí nessa classe a gente tem ali as funções, e essas funções, elas podem ser chamadas externamente. Eu costumo diferenciar uma API, como por exemplo REST, de um contrato inteligente. A diferença é como tu se comunica, porque numa API tu vai se comunicar através de endpoints, ali, né? Tu vai utilizar o protocolo, provavelmente HTTP, ou algum outro, GraphQL, enfim. E na parte do Ethereum, um contrato inteligente, tu vai ter uma função, e aí tu vai enviar uma transação executando aquela função, né? Naquele contrato inteligente. E isso aí vai ser propagado pela rede, né? De uma forma distribuída. E quais são os benefícios disso, né? A gente tem a descentralização, como eu comentei, a transparência, porque tudo que está lá é público, então todo mundo pode ver. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a privacidade, porque tu só precisa se identificar através de uma chave privada. Então, tu não precisa dar teus dados, não precisa dar teu nome, teu CPF, por exemplo. Lá não existe, então, JWT. Não, não existe. O que mais? Como eu falei, descentralização, a privacidade, a transparência e também o fato de ser tudo open source, né? Porque é uma rede descentralizada e tudo que está ali, todo mundo consegue ter acesso. E isso que eu acho mais fantástico, né? Que é de fato a gente conseguir criar uma comunidade que consegue interagir ali, que consegue, por exemplo, eu consigo criar contratos inteligentes que se comunicam com outros contratos inteligentes de outras plataformas. E isso, de fato, se tornando uma rede, assim, né? E essa é a ideia da diferença, né, da Web3, né, essa interoperabilidade que a gente tem entre os aplicativos, que é algo inexistente hoje na Web2, né? Você disse interoperabilidade? Não ouvi direito. Interoperabilidade, que é a capacidade de se comunicar com outros aplicativos, como, por exemplo, hoje os aplicativos são totalmente fechados. O Instagram, claro, o Instagram agora tem o Threads, que tem os dados ali são compartilhados, né? Mas porque são da mesma empresa, mas isso não tem como Exato. acontecer. Mas isso não tem como acontecer, tipo, essa interoperabilidade entre, por exemplo, o Twitter e o Instagram, porque são de empresas diferentes. Mas na Web3, não. Tu consegue ter essa interoperabilidade entre as empresas diferentes, porque é tudo na blockchain, então não existe. Apesar de que uma empresa desenvolveu aquele código, quando ela está na blockchain, não é mais essa empresa, entendeu? Então eu posso criar um contrato inteligente que se comunica
com esse contrato inteligente da outra empresa, entendeu? Então, essa capacidade que a gente não tem na Web 2, que eu acho muito bacana, sabe, que a gente tem na Web 3. Que legal, Não sei se ficou caramba. muito confuso. Não, é assim, eu tô pegando aos poucos aqui. Essa questão do contrato inteligente, pelo que eu vejo, é a forma como você se comunica, então, certo? Entre os sistemas. É uma forma de comunicação, seria o equivalente a uma requisição HTTP que envia um JSON, algo assim desse tipo? Seria mais ou menos Então, assim? um contrato inteligente é basicamente um pedaço de código, né? Uma classe, vamos dizer assim, como se fosse semelhante mesmo. É bem semelhante ao JavaScript mesmo, o Solidity, só que Legal. diferente do JavaScript, que tem uma classe, o nome é contract, né? De contrato, mas tu tem um construtor, tu tem ali os métodos, privado, público, etc. Mas o que é basicamente, né? O que vai acontecer com esse contrato? Tu vai, ao invés de tu colocar ele no servidor, como por exemplo na Amazon, como se fosse colocar um back-end na Amazon, né? Tu não vai colocar na cloud, tu vai mandar esse contrato para a blockchain. E aí, através da blockchain, os clientes que vão conseguir interagir. Então, como por exemplo, se eu tenho um website que a empresa que eu trabalho, né, a gente não tem um back-end, a gente tem só os contratos inteligentes. Então, não existe um servidor por trás do nosso site. O nosso front-end se comunica diretamente com a blockchain, aí tem clients para isso, Que legal. porque, assim, por exemplo, se eu quiser me comunicar na blockchain, como é uma rede peer-to-peer, eu poderia fazer isso rodando um node na minha máquina local, mas isso hoje em dia já é muito pesado. Tu precisa de computadores muito potentes porque a rede já está grande, então Ah, isso até é um certo. problema que estão tentando resolver, né? O Ethereum tem um roadmap aí para tornar o cliente do Ethereum mais leve, não precisar guardar tantos dados no teu computador. Isso está no roadmap do Ethereum. Mas também isso é outro assunto, mas o que eu quero dizer é que o meu front-end ele não vai se comunicar com um back-end, ele vai se comunicar com a blockchain através de provedores, né, que são empresas mesmo que servem como essa ponte entre a blockchain e o front-end, né, os clients, porque de fato para te não precisar rodar na tua máquina. Então eu me conecto com esse cliente vai se comunicar com o contrato inteligente na blockchain, entendeu? Precisa dessa ponte para te não precisar rodar na tua máquina local, porque seria muito pesado. Perfeito. Então a gente tem um aplicativo aqui, por exemplo, o Instagram, vamos supor que ele estivesse na blockchain, ele não se conecta com o back-end, então não existe esse conceito de fazer requisição, ou talvez exista, mas de uma outra forma. Mas eu me conectei com a rede Isso. e através da rede eu vou conectar com esse contrato inteligente. Então preciso de alguma forma direcionar para qual contrato eu quero me comunicar, correto? E através dessa execução desse contrato, então, eu vou ter aquilo que eu desejo no que seria o back-end, tipo, Uhum. uma transferência de um dado, um GET, por exemplo. Seria dessa forma? Sim, tu pode. O Solidity é uma linguagem Turing Complete, né? Então, tu pode fazer qualquer coisa, qualquer lógica de programação que tu faria em outras linguagens, tu consegue fazer ali também. Tu consegue criar qualquer tipo de aplicativo, né? E aí, até tu comentou ali, né, que o front-end ele se comunica até que eu esqueci de comentar, é através de RPC, do protocolo Ah, RPC que RPC, que utiliza. legal. Mas isso é tudo por debaixo dos panos, porque a gente tem, por exemplo, Ether.js, que é uma biblioteca que faz essa camada de abstração entre o Hum, provedor a parte do front-end. Então, a gente tem SDKs também, que legal. facilitam. Então, hoje é muito mais. Ali, o que muda de fato para um desenvolvedor front-end, por exemplo, que trabalha para a Web3 e não para a Web2, é que tu não vai estar fazendo requisição HTTP, tu vai estar se comunicando ali através de uma SDK, através de uma biblioteca, né, e buscando e enviando informações através dessas bibliotecas. Legal, mas não muda muito também hoje da Web 2, porque você usa o Axis, por exemplo, para abstrair É, tudo isso. Então, tipo, de qualquer forma, você já está abstraindo, né? Porque muita gente, inclusive, consome API, mas nem sabe o que é um protocolo HTTP, não tem nem ideia, tipo. uhum. Então, consequentemente, né, é uma mudança que, É, a princípio, pode não ser muito sim. complexa, mas entrando mais assim a fundo, então a gente tem a questão do contrato inteligente, da rede blockchain, desse consumo, vamos dizer assim, dos contratos, né? Não deve ser essa palavra, mas enfim. Qual que assim, é o desafio hoje maior que você já enfrentou, que você enfrenta, sendo uma dev blockchain, mas se você fala, cara, valeu a pena
mesmo tendo esse desafio, pagar esse preço? Olha, eu acho que por ser uma tecnologia muito recente, o Solid foi desenvolvido em 2016, então é uma linguagem recente, a gente não tem muito suporte, assim, então para quem está iniciando, eu acredito que acaba sendo mais complicado, porque tu não vai achar muita coisa na internet, para solucionar problemas não vai ser tão simples, tu vai ter que gastar Entendi. mais tempo tentando solucionar os problemas por conta própria, né? Mas também nada, eu acho que não resolva através de, não sei, através de uma mentoria ou também Legal. participando de algum bootcamp, coisa do tipo. Uma coisa que eu até esqueci de comentar é que quando eu quis fazer essa transição de carreira, eu participei de um bootcamp, que foram 3 meses também Que de bacana. aula, que eu tinha, assim, 2 horas de aula por dia, se eu não me engano. Foi bem bacana, assim, que me ajudou, né, a dar esse start nessa área. Então, e é um lugar que tu tem apoio ali dos professores, né, dos teus colegas também. Então, é um ambiente ali que eu acho que até simula uma sala assim de aula de faculdade, e tu vai conseguir ter o apoio que tu precisa como júnior nesse momento, né, de início de carreira, e tu vai conseguir estar aprendendo uma tecnologia nova, né? Então, eu acho bem interessante participar desse tipo de Muito curso, né, bom. de Te bootcamp. direciona É também, muito né, bom um para pouco. júnior. Sim. Bacana. Então, o desafio é essa questão da documentação, o dia a dia ali de trabalho, ele é mais conturbado um pouco, né? Você precisa ter uma paciência maior para resolver um bug, para conseguir fazer realmente as coisas acontecerem, né? Não é algo que da noite para o dia, igual hoje o React, você pesquisa se tem o Stack Overflow. Inclusive, vocês usam Stack Overflow mesmo? Ou tem algum outro fórum que vocês usam? Não, tem o Stack Overflow para o Ethereum, para Solid, acho que é Legal, Ethereum.stack, eu bacana. não lembro exatamente, mas é basicamente uma cópia do Stack Overflow. Mas, assim, eu utilizo muito mais o GitHub hoje em dia. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, tô com algum erro, empacado em algum erro. Eu copio o erro e ao invés de copiar e colocar no Google, eu coloco direto na busca do GitHub. Então, isso já Que vai me dar legal. direto nas issues, né? Eu já vejo que o pessoal ali tá, que já teve meus problemas, resolveu nas issues, ou às vezes até tem snippet de código ali de como resolver, então acho muito mais fácil utilizar o Ótimo GitHub, isso. é o que eu mais utilizo assim, hoje. Ótimo, Né? ótimo. Vamos puxar mais uma aqui, que o pessoal colocou aqui nos comentários. Blockchain é confiável. Não sei se a pergunta faz sentido, mas. Olha, então, se tu tá comparando com um servidor centralizado, por exemplo, bom, se tu vem me dizer o que é confiável para ti, né? Porque por exemplo, eu acho que o Instagram é confiável, entendeu? Eu utilizo o Instagram, mas também tem toda essa questão dos dados, que eu sei que todas essas plataformas que eu estou utilizando estão consumindo os meus dados, né? E, e a blockchain te dá essa outro caminho, que é tu não ter que expor os teus dados. Em questão de confiança, eu particularmente acho muito melhor tu confiar em código, porque basicamente que a blockchain é? Ela te garante coisas através de código e não através de promessas, como por exemplo, claro que se eu tenho uma conta no banco, eu vou confiar no banco que ele tem o meu dinheiro. Mas eu estou confiando de fato no banco. Eu não vi o código do banco. Com a blockchain eu consigo ver o código que tem ali, entendeu? Eu consigo saber o que tem ali e consigo eu mesma investigar se eu tenho alguma dúvida de que não seja confiável. Eu posso ter a garantia de ir lá e confiar, de eu verificar mesmo, sabe? Então eu prefiro ter essa possibilidade de verificação do que simplesmente ter que confiar de olhos fechados, né? Perfeito, nossa, ótimo. Inclusive, você trouxe um ponto, né? A gente confia realmente por boca, né? Tipo, LGPD e tal. Tudo bem, a gente sabe que existe cada vez mais algo em cima ali do pessoal, das empresas, mas o que ocorre de vazamento de dados todos os dias é absurdo, né? Hoje em dia virou um comércio mesmo, né? Vender informações pessoais das pessoas. Eu acho que hoje em dia a gente não tem como estar nessa internet web 2 aí, vamos dizer assim, e achando que a gente está protegido. É muito difícil. Tem formas de mitigar, mas acho que todo mundo está literalmente muito exposto e não Eu existe acho mais, que acho, na verdade como ter voltar sido os atrás. dados expostos também uma vez é o que mais ocorre, assim, de vazamento de dados, né? Isso é um assunto, é um problema para mim que eu considero bem sério, assim, atualmente da internet, Muito sério. né? Mas isso na blockchain é algo que não acontece, não tem como.
Então, o legal da blockchain é que tu não precisa necessariamente se identificar, tu Certo. escolhe se tu quer compartilhar os teus dados ou não. E também já estão surgindo tecnologias, né, que hoje também é algo muito recente, mas que te trazem essa privacidade, que são eu não vou entrar em detalhes, mas o nome é Zero Technology Proof, se alguém quiser pesquisar isso. É um tipo de tecnologia que te possibilita dar informações sensíveis para a blockchain, mas sem revelar elas para as outras pessoas, para o público, entendeu? Então, são coisas que, por Legal. exemplo, eu preciso provar que eu sou maior de 18 anos para acessar um site. Mas eu não quero, sei lá, para comprar um ingresso para um show, sei lá, qualquer coisa. Mas eu não quero revelar a minha idade real. Eu não quero dar ali minha data de nascimento e revelar a minha idade real. Eu posso provar isso, que eu sou maior de idade, através de um contrato inteligente, utilizando o Zero Knowledge Proof, entendeu? E provar que eu sou Que maior de idade sem, de insano. fato, revelar a minha idade real, sabe? Então, tu tenha o controle dos seus dados. Que legal isso, cara. É como se ele criptografasse sua idade real, tipo isso. Isso, é basicamente criptografia que se utiliza. Que legal, caramba. Sim, Excelente. Bom, acho que eu queria fazer mais duas perguntas, assim, essa, uma mais rápida e uma mais voltada até para o seu dia a dia de trabalho hoje, como é que funciona, saindo um pouco do técnico, mas, assim, excelente, tudo que a gente falou até aqui. E como que é para você... Nossa, espera aí que eu já me perdi na pergunta, meu Deus. O que eu ia perguntar primeiro? Ah, tá, lembrei. Às vezes vai me dando uns brancos. Como que é para tranquilo. você hoje a questão de esse trade-off, assim, né? Porque a gente falou todos os pontos positivos da blockchain, tem a parte ótima dela, que com certeza é revolucionária e tá vindo com tudo. Mas qual que é o ponto negativo? Qual que é o gargalo da blockchain? Seja tecnicamente, performance, qualquer coisa. Onde está o gargalo da blockchain? O que está impedindo ela de se alastrar, você acha assim? Adoção, sim. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda tem muitos problemas de UX para resolver na blockchain, né? Porque hoje como é que funciona, né? Hoje, se tu vai acessar o Instagram ou o Twitter, enfim, eu tô falando isso do Instagram, não sei porque tá vindo na minha cabeça, mas qualquer site, eu quero dizer que seja rede social ou, enfim, aplicativo, tu não precisa ter nenhum conhecimento, só precisa saber como criar uma conta, né? Tu precisa saber como tu pode usar ali Social Authentication, utilizar tua conta no Google, por exemplo, e é basicamente isso que tu precisa saber para conseguir estar ali dentro e entrar, né? Mas para Sim, te utilizar um aplicativo Web3 hoje não é assim. Tu precisa ter uma wallet, como por exemplo a MetaMask, enfim, uma extensão, né? Para te conseguir ter uma chave privada, né? Um par de chave privada e chave pública. E tu tem que saber como custodiar isso de maneira segura. Então, são muitos passos que trazem, que impedem que as pessoas, né, que a grande maioria das pessoas que não têm conhecimentos nessa área ingressem, né, e utilizem esse tipo de aplicativo. Então, essa é a grande pegada que está sendo discutida hoje nas comunidades, né? É como, de fato, tu melhorar a usabilidade, tu conseguir fazer parecer mais como um processo de um site normal, Web2, né? Que tu não precise pensar, tu nem saiba que tu tá numa blockchain, sabe? Mas tu tá, de fato, ali só utilizando o site, porque, de fato, é o que o usuário final ele vai querer, ele não vai sim. querer saber a parte Na técnica por baixo, ele só vai infraestrutura, querer né? utilizar. E já tem muitas Exato. iniciativas para isso. Uma coisa recente que surgiu é uma nova proposta, que é Account Abstraction. Também não entra em detalhes, mas é algo que vai possibilitar a gente trazer mais essa experiência da Web2, né? De tu conseguir utilizar uma social authentication ali, tu conseguir logar com o Google, com uma rede social, tu conseguir utilizar, por exemplo, uma verificação de dois fatores, esse tipo de coisa vai trazer mais usabilidade, mais segurança também, porque hoje em dia, se tu não tem como eu falei, né, tu precisa ter conhecimento ali em criptografia para te, pelo menos, armazenar tua chave de maneira segura e conseguir ter a segurança dos teus dados e dos teus fundos ali que estão nos sites que está utilizando a blockchain. Mas se tu conseguir trazer disso de uma maneira mais intuitiva e mais fácil para os usuários, que eles consigam confiar de fato, porque eu sei que se eu perder minha chave privada, eu tenho uma maneira de recuperar, porque eu tenho autentificação de dois fatores que está linkada com o meu e-mail, sabe? Então, esse tipo de coisa que são coisas básicas que a gente tem hoje na Web2, por Sim. exemplo, a recuperação de senha, mas que não tem hoje em aplicações na Web3 por limitações da tecnologia, mas são problemas que estão sendo corrigidos, né? Porque é uma rede open source, então a comunidade vai
gerando novas ideias, vai evoluindo a tecnologia. Então, são problemas que eu acho que estão sendo corrigidos agora, que vão ser cruciais para, de fato, a gente conseguir sair da minoria que utiliza, né, conseguir atingir a grande massa que utiliza a internet, né? Perfeito. Eu até acho que, como falando do lado técnico, vai chegar algum momento onde a Web 2 vai ocorrer algum gargalo específico que vai precisar dessa migração, essa evolução também, porque muda-se infraestrutura e muitas coisas, né? Por exemplo, eu não acho que, na medida que a gente está evoluindo as coisas, as clouds que existem hoje, né, e a grande forma como a gente provisiona nossos sistemas, né, elas vão dar conta. Tipo, tem coisa muito complexa sendo criada que daqui a pouco, enfim, eu acredito que só um contrato inteligente vai conseguir resolver, assim, jogando pro alto, né, opinião, mas eu creio muito nisso. Eu creio que uma hora a Web3 ela vai chegar e vai se tornar necessária de alguma forma, e aí, obviamente, é bom quem já está na área aí estudando já conhecer um pouco, né, para não ficar totalmente por fora, enfim. E, bom, para a gente encerrar as perguntas principais, assim, as dúvidas e tudo mais, Ana, fala pra gente aí agora uma parte divertida, né, que é trabalhar remoto. Como que tem sido para você? Prós e contras no geral, mas qual que tem sido essa sua vivência, pessoal que chegou agora aí, que não viu, que vai ver depois do corte, etc. A Ana tá trabalhando para Boston, né, na Inglaterra, tá certo? Eu trabalho o nome da empresa é Boston, eu trabalho, e eles estão na base deles, estão na UK, né? Isso, na Inglaterra mesmo. Qual que é a cidade? Eles não têm base física, tipo, a empresa nasceu lá, mas hoje tem Certo. pessoas de outros países, né, como eu, tem gente da Eslováquia até, tipo, uns países assim bem diferentes, mas o core da empresa está na Inglaterra, mas eu não sei exatamente qual é a cidade ali, porque a gente não tem escritório físico mais, né, todo mundo tá remoto. Da hora, legal. Então, e trabalhando remoto, né, para o exterior, para uma empresa que tem todo um ecossistema diferente de fuso horário, de, enfim, língua, o idioma, né, e, enfim, todas as práticas mudam de país para país. Como que tem sido essa sua experiência? Tem sido positiva? O que você viu de bacana, assim, trabalhando para fora? O que mudou na sua vida como um todo, no seu dia a dia, assim, como deve? Uhum. Eu já trabalhava em remoto, né, antes de entrar na Bozo. Desde o começo da pandemia ali, eu tô no remoto e continuo desde então. Acho que nem lembro mais como é que é trabalhar presencial para mim. Isso aí é. Da hora. Mas, assim, é, eu já tive fases ruins. Eu acho que não é sempre mil maravilhas. Já passei por burnouts na minha carreira. Então, ali na parte de 2020, 2021, ali no começo, tava bem no meio da pandemia. Eu passei até por um burnout, estava totalmente esgotada. Mas eu consegui, enfim, consegui ajuda também, comecei a fazer terapia. Mas eu acho que o importante é tu conseguir manter ali uma rotina saudável. Eu acho que isso muda muito, porque nessa época também que eu passei por burnout, eu não me alimentava direito, não cuidava da minha saúde, não fazia exercício físico. E isso hoje, vendo como eu tô hoje, sabe? Hoje eu tenho uma rotina saudável, eu faço academia, eu surfo, eu me alimento bem, né? Uhum. É claro que esse tipo de coisa são hábitos difíceis de Sim, construir. Eu achava também que talvez eu não conseguiria, sabe? Mas é um passinho de cada vez, sabe? Então, tô conseguindo todo dia melhorar um pouquinho ali da tua rotina, todo dia, até o fato de tu conseguir se organizar melhor, isso já vai te liberar mais a tua cabeça, assim, vai tirar um pouco de preocupação, né? Tu conseguir ter uma rotina ali que facilite o teu trabalho também. Então, e sempre equilibrar, né? Sempre equilibrar. Eu acho que precisa de equilíbrio na vida, né? Não deixar pender muito para um lado. Claro que vai ter momentos da vida que a gente está mesmo animado, que a gente quer se dedicar mais, faz que a gente quer parte. estudar, estudar, estudar. Faz parte, mas também não deixa isso te consumir e deixar de lado outros fatores que são importantes na vida, né? E que precisa para manter esse balanço e tu não conseguir, como foi eu, né? Que infelizmente acabei tendo um burnout. Horrível. É algo que Sim. é, entre aspas, normal, mas não deveria ser, né? E realmente a Uhum, chave para isso é a vida equilibrada, na medida do possível você buscar esse equilíbrio. uhum. E hoje, para você acredita, Ana, que refletiu na sua qualidade de vida ter trabalhado para o exterior, questão de horas líquidas de trabalho? Obviamente não precisa entrar em pormenores, mas como é para você hoje distribuir isso e ter essa qualidade de vida? Eu acredito que é algo que reflete, porque o brasileiro está acostumado a trabalhar
me perdoe a palavra, mas como burro de carga, né? Infelizmente, o brasileiro tem essa noção de que quanto mais trabalha, mais bem-sucedido você é. Eu Uhum. já não concordo, eu acredito que quanto mais inteligente é o Sim. seu trabalho, mais raro você se torna, mais bem pago você vai ser, né? Então, acho que os norte-americanos, os britânicos, enfim, esses povos, eles compartilham um pouco disso, e você estando lá e compartilhando no dia a dia, mesmo que à Uhum. distância, como que isso refletiu na sua vida como um todo, em qualidade de vida, etc. Uhum. Perfeito. Então, para mim, se encaixou muito certo trabalhando para uma empresa do Reino Unido, horas a menos. Eu sempre fui, quer dizer, na verdade, nem sempre, mas de 2 anos para cá, eu me tornei uma pessoa muito matinal. Então, eu gosto muito de ter minha rotina ali da manhã produtiva, eu consigo focar mais no meu trabalho durante a manhã. Então, hoje, assim, eu tento acordar às 6 horas. Claro que isso Legal. também não é uma regra, né? Tem dias que eu flexiono, tem dias que não consigo. Mas eu gosto de ter a minha manhã focada em trabalho, de fato, é o que eu tento ali estar codando o máximo possível, né? Também tento tirar um tempinho de manhã cedo assim para leitura e tal, mas enfim, o que eu quero dizer é que pelo fato da minha empresa ser 4 horas a menos, eles trabalham muito mais durante quando eu estou trabalhando de manhã e à tarde é o momento que quando eu tô trabalhando mais sozinha, porque lá já é noite para eles, né? Então, o que eu Ah, comecei a entendi. fazer, que também eu percebi que deu muito certo, que eu não me sentia muito produtiva à tarde, realmente, eu consegui identificar isso em mim. Então, isso é interessante, sabe? Tu conseguir ver quais momentos do dia tu consegue ser mais produtivo, quais momentos do dia tu consegue, de fato, sentar e conseguir focar no que tu precisa fazer, sabe? Porque O meu é a mesma coisa de você. eu. A tarde, pra mim, é horrível. A tarde é horrível. De manhã, É, nossa, é outra pegada. então, assim, aproveita isso também, sabe? Tu conseguir utilizar, te conhecer melhor para te conseguir utilizar o teu tempo melhor. Então, o que eu faço hoje é de manhã focado em trabalho, claro que tem dias que são exceções, né? Não tento ser toda rigorosa, se tem um dia que não Sim. dá certo, eu tento, ok, vão ter dias melhores, não tenta pensar muito sobre isso, né? Para te não acabar desenvolvendo até ansiedade, coisa do tipo. Mas o que eu tento fazer é ter uma rotina de trabalho mais focada de manhã. À tarde eu tiro para fazer atividade física, às vezes vou surfar, às vezes vou para Da academia. hora. E quando preciso também à noite, né? Aí se eu vejo assim que eu chego 1 hora, 2 horas e eu já consegui fazer tudo que eu precisava fazer ali no dia no meu trabalho, eu não trabalho à noite, mas se não, eu trabalho também à noite ali durante 1, 2 horas, né? Para conseguir fechar ali a minha rotina do dia e não deixar também de o comprometimento com a minha empresa, né? A empresa que eu trabalho de lado, assim. Então, eu tenho que equilibrar, mas conseguir encontrar assim os horários no meu dia que fariam mais sentido para mim, para desenvolver hábitos diferentes. E é algo que eu fiz me conhecendo, sabe? Então, acho que o importante é tu conseguir se conhecer, né? Experimentando o que der certo para ti tá valendo, sabe? Acho que não tem uma, um segredo assim. Mas com certeza teve um reflexo muito positivo, né? Você poder quebrar essa jornada de trabalho, ter a sua tarde ali para surfar, para fazer, poxa, coisas que te dão prazer também, né? Além do trabalho. Uhum. E, de certa forma, você acha que muda o Brasil versus, no seu caso, a Inglaterra, né? Uma outra forma de pensar, uma outra cultura em relação a o que é produtividade? Você acha que mudou isso, Uhum. assim? Eles veem que, cara, tudo bem você trabalhar 3, 4 horas do seu dia, se isso faz sentido para você hoje, amanhã você trabalha Uhum. 7, amanhã você trabalha 2, enfim. Uhum. Você acha que mudou isso Sim. no Brasil ou é meio parecido? Assim, eu também não. As experiências que eu tive no Brasil, eu vejo uma discrepância, assim, sabe, em questão de cobrança de horário. Como, por exemplo, na empresa que eu trabalhava antes de ir para Bozo, eu precisava avisar se eu precisasse, sei lá, vou na padaria 15 minutos, Caraca, eu precisava avisar no Slack que eu iria me ausentar por 15 minutos, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, que eu acho que só acaba fazendo que a gente pense demais sobre tempo, sabe? Quando tu concordo, poderia estar pensando em qualidade do teu trabalho ali, sabe? Então, 100%. pô, se num dia tu trabalhou 4 horas, mas tu conseguiu entregar de fato coisas de qualidade, qual o problema, sabe? Se for o tempo que tu gastou assim, de fato produtivo. Então, é isso que eu tento, sabe? Utilizar meu tempo de maneira correta. E não me pegar horário. Eu não vou ter que trabalhar 8 horas por dia todo dia, sabe? Não existe essa cobrança na empresa. Nunca teve essa cobrança na empresa que eu trabalho, sabe? E eu acho muito ruim que tem empresas que ainda tem muito disso, sabe? Porque acaba interferindo muito na vida do profissional,
né? Claro que tu também não vai se folgar, tu precisa ter ali uma disciplina, mas isso eu acho que tu tem que desenvolver sozinho, sabe? Eu acho que não é impor horários, nada do tipo. Eu acho que tu tem que achar a tua rotina. E tá tudo bem se tu é melhor acordando à noite, ou sei lá, se tu gosta de acordar de madrugada, faz isso, sabe? O importante é tu conseguir fazer, manter a constância de fazer aquilo todo dia, né? De conseguir estar entregando de fato resultado, do que se preocupar com o horário, com o tempo, enfim. Bom, para concluir, a carreira internacional para você é algo que fez sentido na sua vida e é algo que você quer manter. Você só tem pretensão de continuar trabalhando para o exterior mesmo, se vê assim daqui 10 anos, ou morando lá fora, talvez também, não sei. Não tenho vontade de morar fora, não. Isso é um sonho que eu já tive no passado, mas hoje totalmente desapegada. Eu gosto muito do Brasil, Legal. gosto de morar perto de praia, assim, gosto do tempo, assim, que a gente tem aqui, né? No sentido de clima e tal. Sim, Mas com certeza, assim, questão profissional, eu não pretendo voltar para o Brasil, assim, só se eu realmente passasse por alguma situação que eu não tivesse outra oportunidade fora, mas seu enquanto eu foco tá lá. continuar com o meu foco lá, com certeza, assim. Porque não tem comparação, assim, a questão da desvalorização do real perante as outras moedas, né? É notório, assim, que tu conseguir um emprego em dólar, euro, qualquer outra moeda que vale mais que o real, tu vai estar ganhando, sabe? Tu vai estar... se tu tá gastando uma moeda que vale menos do que na que tu recebe, tu tá no lucro, sabe? Então vale muito a Com pena. certeza. E o brasileiro é um profissional, né, que ele é muito bem visto lá fora. Então, acho que, como desenvolvedor, no caso, né, que é a nossa área, eu acho que vale a pena o pessoal entrar para a área de TI já sabendo disso, que tem esse mar de oportunidade para vocês ganharem moedas mais fortes. Quem quer mudar do país, e tem várias pessoas que eu conheço aí que já foi para o Canadá, tem uma amiga mais próxima que ela com o marido foram para a Suíça. Então, assim, vocês entenderem que, tipo, e meu objetivo, nomadismo digital, né? Então, esse sempre foi meu propósito desde quando comecei, poder trabalhar cada hora de um lugar, e é mais nessa loucura, assim, que eu curto. Mas tem Uhum, muita muito bem. possibilidade, então usar isso como motivação, né? Verem que, tipo, caraca, não é só codar e entregar um projeto, tem todo um estilo de vida que o programador desenvolve, né? Que é algo único mesmo. É algo único que é da nossa área, porque a gente trabalha remoto, a gente tem entregas que são mais parciais, a gente tem que pensar muito, então, tudo isso as empresas adaptam também. Tipo, elas querem cada vez mais que você tenha qualidade de vida, a maioria, né? Que você tenha tempo de qualidade ali para você no seu dia a dia. E ela não vai se importar, na maioria Uhum. das vezes, né? As empresas vão incentivar, poxa, você quer viajar quando você está trabalhando? Vai, faz. Tem até uma empresa que é a Xteam, né? Que ela realmente tem na cultura dela Uhum. isso, de você trabalhar como nômade e tudo mais. Então é isso. Pessoal aí falando Sim, que, poxa, gostaram da live, que bom, legal, pessoal. A gente chegou realmente bacana. ao fim, chegamos aí à conclusão. Ana, eu só poderia mesmo agradecer, realmente. Você trouxe aí um papo muito massa para iniciar esse quadro do canal, essa série mesmo de bate-papos. E aí faz total sentido ter você aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Legal. É sempre muito bom conversar com você, é uma pessoa que agrega muito, que estuda muito, que sabe de muita coisa e está sempre em constante aprendizado, então é muito top mesmo. Vamos manter esse contato por muito tempo, logo, logo aí cada vez mais bate-papos, eventos presenciais também, a gente vai dar um jeito de aparecer. E é isso aí, Ana. Legal, bacana. Passo para você. Obrigada, Deixe suas obrigada redes pelo sociais, convite. etc. Obrigada pelo convite, Gui. Obrigada pelo Eu pessoal aí agradeço. que participou. Foi bem bacana trocar essa ideia com vocês. Bom, minhas redes sociais é tudo Ana Júlia BIT, de Bittencourt. Boa. Todas, GitHub, LinkedIn, Instagram, Twitter, tudo a mesma coisa. Então, vocês conseguem me achar facilmente, né? E é isso. Obrigada, pessoal. Foi bem bacana ter essa conversa aqui. Valeu, pessoal. Então, para quem quiser, Ana Júlia Beat está na descrição aqui. A Carol, inclusive, Ana, não sei se eu já te contei que ela é minha irmã gêmea, ela também é dev, Ah, é? Não que sabia? apareceu no comentário. Pode ser? Tu tem irmã? É Tem gêmea? uma irmã Não gêmea. sabia? E ela é dev Legal. também. E Nossa, a gente fez muita bacana. coisa Família junto de já dev aí. e estamos aí junto de novo. Valeu, pessoal. Bacana. Então é isso. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Fiquem espertos no canal, vai sair bastante cortes aí com os highlights desse bate-papo. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, Ana. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.